Olá, senhores, senhoritas, moçoilos e moçoilas. Buenas noites aí, bom dia, né? Boa tarde, sei lá que hora que você vai ouvir. Eu já tô com o chapéu aqui ganhando do meu amigo Miguel. Muitas graças, Miguel. Eu falo de um assunto hoje meio polêmico, porque tem várias camadas, né? Bom, provavelmente já coloquei no título aí, né? O cara tem o cabelo grandaço, mano, nem encaixa a parada. Então, vamos lá. Qual que é o lance? Esse barulho de sacola, tá cheio de sacola aqui. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio que seria poder de decisão de vontade, né? Você poder escolher aquilo que você quer fazer. Lógico que livre-arbítrio pode abranger várias coisas, vários conceitos, né? Inclusive, tem uma dissensão teológica ali entre os predestinadores, né? E quem não é nem quem não acredita em predestinação, inclusive tem católico que acredita em predestinação, não na igreja católica, assim, oficialmente, mas tem alguns padres que acreditam, vários pastores que acreditam, e os calvinistas acreditam, né, em predestinação, ou seja, você já está predestinado ali, usam versículos bíblicos e tal. Não é bem dessa predestinação que eu estou falando, aliás, dessa ausência, digamos assim, de livre-arbítrio que eu quero falar, né? É, que também é muito interessante, né? Até na parte teológica, lógico, tem muitas discussões aí, né? É, sobre esse tema. Mas o meu ponto aqui é sobre nós mesmos, né? No dia a dia. O que é ter livre-arbítrio quando você tem uma consciência das coisas? Por quê? Porque tem muita gente que acha que tudo que você faz, né? Tudo que mais ou menos assim, tudo que a gente faz, deseja, né, e consegue é fruto de uma construção neuropsicológica que faz com que nós estejamos sujeitos a isto, né, e cheguemos a esse estado, né, e as coisas acontecem assim de forma natural, como se a gente não tivesse consciência por decisão de escolha. Hoje mesmo eu estava vendo o vídeo do Wesley de Lanogari, né, um grande neurocientista, né, eu gosto dos vídeos dele, porque nossa, tem muita coisa boa. Ele fala sobre vício, sobre comportamento, hábito, sobre motivação, ele cita vários experimentos, etc e tal, né? E aí era um vídeo onde, digamos, né, ali ele dizia que a gente não tem livre-arbítrio desse ponto de vista neuropsicológico, que eu discordo totalmente. Até porque, embora eu gosto muito de muitos caras, muitos médicos, muitos cientistas, muitos influenciadores. Claro, influencer não é bem a palavra, mas muitos influenciadores, muita gente famosa. Mas eu escrutino tudo que as pessoas falam. E aí tem coisa que eu falo, cara, eu ia fazer um vídeo sobre outra temática hoje, né? Eu falei, isso eu faço sobre esse lance aí. Aí passaram horas, né, que eu vi bem mais cedo, para eu falar sobre essa parada, porque eu achei muito interessante. Livre-arbítrio é até um conceito cristão, né, a maioria tirando dos predestinadores praticamente, né, a gente acredita em livre-arbítrio, e até dentro de algumas linhas de predestinação eu já vi que, tipo assim, você tem um pedaço de livre-arbítrio ali, que é diferente, inclusive, é um tanto diferente por exemplo, você... aliás, vamos lá, vamos separar aqui o não livre-arbítrio da predestinação, né? Então tem algumas pessoas que... porque predestinação, no caso, quer dizer que algumas coisas invariavelmente vão acontecer na sua vida. Por exemplo, você casar, ter uma doença em um estágio X, né? Por exemplo, que as próprias doenças, muitas doenças já vêm, né, propícias dentro do nosso código genético. Então, beleza. Então isso seria, entre aspas, estou até embaralhando aqui, entre aspas, uma predestinação biológica, já inata ali, que você já nasce com ela. Ok. Mas, isso não quer dizer que isso vai decidir outras coisas da sua vida. E, necessariamente, não quer dizer que, por mais que você tenha isso, tenha essa propensão a adquirir determinadas doenças, que você vai tê-las, né? Tem uma diferença entre você ter essa propensão e você realmente desenvolver a doença. Ponto. Esse é um outro ponto. E dentro da predestinação também tem essa questão de você
para alguns, né, você vai casar e um exemplo, né, com tantos anos você vai casar, você vai se apaixonar por uma pessoa de tal forma, aí já não entra na questão teológica, tá? Porque questão teológica é mais só salvação e não salvação, ponto. A questão de predestinação em outras religiões, outros conceitos até, uma crença talvez pessoal ou misturada com outras coisas, crenças geralmente está mais ligada não é uma coisa teológica, né? Está mais ligada a essas fases da vida, né? Na teológica é sobre salvação e não salvação. Fechou? Acho que só para a gente entender, né? Predestinação lá na teologia é sobre ser salvo ou não, né? E nas outras religiões é tipo o que você vai ser, né? Se você vai ser uma pessoa que vai falar para milhares de pessoas, né? Vai ser um médico, etc. E tem aqui essas subjetividades aí das características do que você vai ser, né? Eu não sei ler essas coisas, tá? Eu acho interessante, mas não sei ler. Mas voltando aqui para o livre-arbítrio, que é uma coisa um tanto interessante, porque assim, por mais que eu discorde do Wesley em alguns pontos, quando ele cita lá essa questão de você não ter livre-arbítrio, porque você está um tanto, uso até esse termo, né, refém da estrutura psicológica que você tem, né, e corresponder exatamente aquilo para qual você está programado, né? Por exemplo, se você tem medo de água, então, porque você teve um trauma, né, e isso ficou ali guardado, né, na sua memória, então você nunca vai conseguir ser um nadador, né, por exemplo. Falando materialmente, né, é isso. Né, em tese é isso daí. Né, ou porque ele até cita lá o caso de um cara que teve um trauma não sei das quantas, e um dia pegou, atirou não sei em quem, etc e tal. É uma coisa um tanto mirabolante, tem um certo sentido. Mas, cara, quando a gente para pra pensar, na vida, a gente tem muitas escolhas, né? Eu acho que sim, a estrutura psicológica, né, devido às experiências que a gente tem, realmente traçam um perfil, né, tanto de caráter, quanto de hábito, né, quanto de, consequentemente, né, de DNA, que vai entrar na nossa hereditariedade, né, não tem como, né, porque é um problema muito extenso, né, que muitas das coisas que a gente faz altera, a gente consegue alterar o DNA, inclusive a alimentação tem muito a ver com isso, em algumas escalas. Então, assim, essa parada eu acho que tem um limite muito bem estabelecido, porque você acaba excluindo a questão da consciência, de você parar a pensar, inclusive até arrependimento. Por mais que você tenha, por exemplo, daqui até aqui, uma estrutura traçada para você se comportar de tal maneira, né, aqui, aliás, se você vive daqui até aqui, vamos colocar assim, aqui, né, você, um pouco antes, né, do final da vida, você pode descobrir uma maneira diferente de você enxergar a vida e mudar, entendeu? Então você vai mudar essa trajetória. Eu acredito muito nisso, isso faz muito sentido, isso tem a ver com muita gente. Então, claro que isso é uma coisa um pouco mais extensa. Mas se a gente parar para pensar e falar também de hábitos e tal, até porque, né, quando a gente vai para essa questão de mudança mental, modelos mentais, né, de como você se motiva, etc e tal, é um pouco diferente, né? Bastante coisa é bem diferente. Então, assim, eu acredito sim que a gente tenha livre-arbítrio. Eu acredito que, ó, eu não vou dizer que eu não acredito em algum tipo de predestinação no sentido assim, tipo, tem um cara que nasce pra jogar futebol, por exemplo, um Pelé da vida, né? Então, eu vi uma homenagem esses dias, né? Já passou um tempo que o Pelé morreu, o pessoal falando lá e tal, aquele negócio da filha dele, um negócio chato pra caramba. Mas, cara, quando você analisa os números, você analisa o contexto que o cara vivia, ele foi fenomenal, cara. Pra dar um exemplo. Dentre outros vários atletas, você pega um Michael Jackson na vida, que tinha uma voz. O cara tinha uma voz incrível, né, com uma técnica, ele era muito natural para ele, né, tava dentro de um contexto, né, conseguiu fazer com que ele chegasse onde ele chegasse, por exemplo. Então são muitas coisas assim, muitas coincidências, entre outros caras, por exemplo, pega um Silvio Santos da vida, né, que eu acho que é um presente para quem gosta de televisão, né. Hoje ele não faz muita coisa ainda, mas muita coisa a mais, né, eu assisto pouco, eu assisto mais pela internet, a televisão eu assisto mais pela internet hoje. Mas é um cara ímpar, assim, sabe? E dentre outras pessoas que nasceram e tiveram, desenvolveram seus talentos e tal, fizeram coisas extraordinárias, assim, coisas extraordinárias. Ahn, nesse sentido, né, eu poderia abrir uma discussão, né, e até dizer que
estaria afeito a acreditar que há uma influência, né, divina, cósmica, que deixou esses pontos ali para que esses caras seguissem esses caminhos, mas eu acredito que eles tiveram escolhas de às vezes desistir, por exemplo. Desistir sempre é uma escolha, né? Eu acho que é uma das escolhas, né? Então, assim, por mais que exista uma predestinação a certo grau para que você seja um pouco do que você é, né, de que você utilize o seu talento, eu acredito muito que você pode escolher não ser aquilo para o qual você foi enviado para ser, digamos assim, sabe? Eu vou ser bem honesto, hoje cansado, com dor de cabeça, com um monte de coisa e eu não queria fazer vídeo, mas eu falei, cara, eu quero fazer nesse mês de maio, eu quero fazer um vídeo por dia, né? E o vídeo de hoje tem que sair. Aí eu vi o chapéu ali, eu falei, vamos usar isso aqui para dar uma diferenciada. Hoje eu quebrei, né? Eu contrariei o livre-arbítrio, né? Minto. Eu contrariei o que seria uma predestinação, né? Porque tudo corria para não fazer nada. Quer dizer, nada agora, né? À noite, com essa cara aqui. Depois de ter chegado também. Mas eu falei, não, cara, é compromisso, tem que fazer, sabe? Você tem que fazer. Então, livre-arbítrio, eu acho que foi. Eu fiz isso aqui porque eu tive vontade própria para fazer isso daqui, né? E aí, entre outra questão também de muitas pessoas que se dão mal a muitas questões da vida, né? Eu poderia ter abordado isso um pouco mais no vídeo, talvez eu faça isso em outro momento, né? Isso aqui merece alguns vídeos, né? Por exemplo, relacionamento, carreira, às vezes até saúde, né? Porque que ela tem determinadas doenças ou porque ela não consegue determinadas coisas, por exemplo, desenvolver para chegar num número, num esporte específico, ou porque não consegue engravidar, por exemplo, né? Seja uma mulher, enfim. Então tem esses pontos também, né? Que as pessoas acreditam que podem estar predestinadas, mas eu acho que o grande barato é isso, né? Você poder pegar e falar, não, eu quero mudar essa história, eu tenho esse poder. Então acredita no poder do livre-arbítrio, o poder da vontade da decisão, e eu acho que é um dom, advindo de outro grande dom, que é o raciocínio, e que Deus deu isso pra gente. Essa é a minha crença. Mas é isso, senhoras, senhores, senhoritos, moços e moçoilas, meus queridos, obrigado por virem até aqui. Eu vou fazer mais vídeo com esse chapéu aqui, eu achei legal. E é isso, né? Depois coloca aí no comentário o que você acha sobre essas questões, o que você entende sobre isso, o que você aprendeu ou não, se você já se questionou sobre isso, se a gente tem livre-arbítrio, na sua opinião ou não. Fique à vontade para argumentar, estamos aqui para pensar juntos, ok? Muito obrigado, um beijo na sua alma, belíssima, fique com Deus, e este é o canal Sob Demanda, só o começo e vamos que vamos, hein?